Olá, sejam vocês todos bem-vindos a esse canal. A gente vai para mais um vídeo que eu quero explicar para vocês um conceito que eu acabei atribuindo ao longo da minha vida, que é o conceito do minimalismo e que eu, a pedidos do Instagram, da galera do Instagram, me falaram para que eu falasse a respeito da minha trajetória, só que eu contei assim em 3 vídeos, até para que não ficassem muito extensos, né? Só que eu esqueci de muita coisa da minha vida que eu fui me lembrando depois. E aí, eu quero trazer em vídeos curtos falando sobre coisas pontuais com vocês, de uma maneira que, de certo modo, inspire, conecte de alguma forma e vocês saibam o porquê de eu ter tomado algumas decisões. Eu sei que em parte desses vídeos eu falei muito da minha experiência com dinheiro, mas não falei, de certo modo, sobre o meu sentimento com dinheiro, o porquê das minhas tomadas de decisão quando eu era adolescente, na minha infância, até a minha primeira fase adulta, e o porquê dessa mudança na minha vida, o que de fato virou a chave da minha vida para que eu mudasse o meu comportamento acerca do dinheiro e deixasse de ser uma pessoa altamente consumista para me tornar minimalista. Gente, isso foi muito crucial na minha vida e eu quero explicar para vocês também, assim como outros detalhes nos próximos vídeos, que eu vou falar para vocês coisas que eu não disse nos vídeos anteriores. Até coloquei trajetória, partes 1, 2 e 3, e não falei, por exemplo, a respeito da minha experiência com cigarro, que foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo naquela época, e como eu me libertei do cigarro. Também não falei que eu sou mãe de coração. Sim, eu tenho uma menina que eu criei desde bebezinha. Quando eu tinha 18 anos, essa menina chegou para mim com 6 meses e hoje ela já é mulher, já é até mãe, né? Então eu sou ali uma avó emprestada. Então diversas coisas aconteceram na minha vida que, por conta da minha emoção, nesses 3 vídeos que eu gravei a respeito da trajetória, eu acabei não contando para vocês. E nesse e nos próximos vídeos eu vou fazer esse bate-papo para que, de certo modo, vocês consigam me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais da Cíntia, além de profissional. Bom, vamos ao que interessa. A gente vai falar hoje a respeito de minimalismo. Gente, primeira coisa é que, como eu já contei em alguns dos vídeos, desses vídeos da minha trajetória, eu tive uma infância muito difícil, certo? Não quero ficar aqui me vitimizando ou contando só uma parte ruim do jogo, ou o tempo inteiro fomentando que essa minha infância foi difícil, até porque a minha infância já passou e a fase difícil também passou, né? Então, definitivamente, eu não vou ficar trazendo o tempo inteiro à tona isso. Mas eu só quero trazer esse ponto como chave para que vocês entendam o que desencadeou o meu comportamento ao longo da minha adolescência e da minha fase adulta, que foi justamente por conta dessa dificuldade que eu tive na minha infância. Depois eu fui descobrir, até com ajuda profissional, o porquê das minhas tomadas de decisão que me levaram para onde eu cheguei até um determinado momento, certo? Eu era um tipo de criança que o meu pai e a minha mãe, mas mais o meu pai, ele tinha muito bom gosto. Meu pai me dava um sapato da Dakota, para eu ir para a escola e aquele sapato certamente ia durar. Então ele não comprava só bom porque era de marca, ele comprava bom para que durasse de uma maneira que ele ficasse bastante tempo sem comprar. Eu me lembro muito bem disso, o valor das coisas ao longo do tempo. Isso eu me lembro. E a minha mãe, de certo modo, ela queria algo que fosse bom, bonito e barato. Algo que ela conseguisse comprar pra gente, para que eu andasse sempre arrumadinha, porque eu me lembro muito bem que na minha primeira fase de infância eu andava muito arrumadinha, não que depois eu não andasse, mas depois foi ficando cada vez mais difícil que eu tivesse as coisas na mesma proporção que eu tinha antes, por conta da chegada dos meus irmãos. Principalmente porque a minha irmã, ela nasceu com uma deficiência oriunda de uma queda que a minha mãe teve grávida dela. Então a minha irmã nasceu com desvio de coluna, mielomeningocele, porque a minha mãe, com 20 dias de gestação, caiu, tomou um tombo, escorregou no arroz, num supermercado, grávida da minha irmã. Então isso desencadeou uma série de coisas que, se depois a minha irmã permitir, posso até fazer um vídeo com ela, para ela contar para vocês essa história, se ela quiser, ok? Ou se ela me deixar contar essa história para vocês, que é peculiar dela, certo? Mas eu só sei que, por conta
dessa pressão que a minha irmã chegou na nossa vida. A minha irmã chegou com essa, de certo modo, com essa dificuldade, né, de se locomover. Minha mãe é para médico o tempo inteiro. Alguns trabalhos a minha mãe, inclusive, perdeu esses trabalhos para ter que priorizar a saúde da minha irmã. Então, por conta disso e depois com a chegada do meu irmão, então a minha irmã veio pela dificuldade dela e o meu irmão veio pela quantidade de filhos, eu acabei, de certo modo, perdendo aquilo que eu tinha, né? Que era só meu na condição de filha única. Feito isso, ter muitas roupas para mim se tornou, de certo modo, um sonho. Chegou até um dado momento que eu falei para minha mãe o seguinte: mãe, será que um dia eu vou ter roupas suficientes dentro do meu guarda-roupa para não ter que repetir essas roupas durante um mês inteiro? Ou seja, será que eu vou conseguir um dia formar 30 looks? Eu não me lembro de certo quantos anos eu tinha quando eu falei isso, mas eu sei que eu era adolescente, definitivamente não trabalhava. Por quê? Porque assim que eu trabalhei, eu comecei a comprar essas roupas. Então eu fiquei muito viciada em roupa. E eu sempre pensava o seguinte: esse aqui é o meu dinheiro. Se esse meu dinheiro custeou a minha roupa, na verdade eu estou vendo o meu dinheiro em forma de roupa, certo? Então eu passei a priorizar coisas que o meu dinheiro pudesse pagar, mas que não necessariamente era uma experiência. Ou seja, não precisava eu comer no restaurante, tinha comida em casa. Não precisava dormir numa pousada, eu tinha cama. Eu queria que o meu dinheiro fosse fruto de algo que eu pudesse ver. Ou seja, eu via o meu dinheiro convertido em coisas que eu pudesse olhar e ver. Acontece que eu perdi a mão com isso. E chegou um dado momento que eu tinha no meu guarda-roupa o suficiente para vestir, sem repetir de roupa, uns 3 meses ininterruptos. Por que disso? Porque teve uma pessoa que, de certo modo, acabou me influenciando essa tomada de decisão. Eu via nela, não sei se era ela que fomentava isso ou... Nunca parei para pensar. Eu não sei se era ela que fomentava isso ou se era eu que me sentia influenciada automaticamente ou se eram as duas coisas. Eu só sei que qualquer coisa que ela falava para mim, e ela tinha muito acesso a mim naquela época, certo? Eu só sei que cada coisa que ela falava para mim, eu tomava aquilo como verdade e eu queria provar para ela que eu fazia jus àquilo que ela dizia que eu não fazia. Ou seja, depois que eu fiquei na minha primeira fase adulta, eu fiquei com uma super necessidade de aceitação. Então ela dizia o seguinte: se você for viajar para algum lugar, você precisa de 5 saídas de praia. E se você vai ficar 5 dias, você precisa de 5 saídas de praia. Então o que eu fazia? Sem pensar 2 vezes. Eu comprava 5 saídas de praia. Tinha necessidade de comprar 5 saídas de praia? Não tinha. E o pior, eu tinha dinheiro para comprar 5 saídas de praia? Não tinha. Então o que eu fazia? Só pelo simples fato de ela dizer que era para comprar 5 saídas de praia, porque ela tinha condições de comprar, eu achava que eu também tinha. Ou eu fazia de tudo para poder gerar essas condições de comprar a saída de praia, mesmo sabendo que eu não tinha. Então, por exemplo, se uma saída de praia custasse R$100 e eu só tinha o dinheiro para comprar uma saída de praia, mas o meu cartão de crédito era de R$500, eu, ao invés de comprar qualquer outra coisa que fizesse bem para mim, eu usava esses R$500 de limite para comprar 5 saídas de praia, justamente porque me foi dito isso. Então eu não sei, digo e repito, se ela fazia de propósito, se só eu era influenciada pelo que ela dizia, ou se as duas coisas juntas. Eu acho que as duas coisas juntas. Essa minha prática consumista fez com que eu fosse ao shopping o tempo inteiro gastar todo o limite do meu cartão naquele momento, todo o dinheiro que eu tinha naquele momento. Eu fazia contas que eu definitivamente sabia que eu não ia conseguir pagar. Eu sabia que eu não conseguiria arcar com aquela conta. Mas a vontade de ser aceita era tão grande que eu comprava para me sentir equiparada às pessoas que eu vivia, que eu me relacionava. Então, o consumo foi me deixando uma pessoa doente. Por quê? Porque eu me desvalorizava enquanto pessoa, eu achava que o valor estava nas minhas roupas e em todas as coisas que eu consumia. Com isso, eu trabalhava feito uma louca, só que eu trabalhava e me tornava muito cansada. Sendo assim, eu mal descansava, eu tinha que fazer outras coisas.
Com esse dinheiro que eu gastava e eu tinha que pagar e ficava sempre tentando pagar, eu não cuidava de outras áreas da minha vida, sendo assim me alimentava muito mal, sendo assim não fazia uma atividade física, sendo assim eu tinha uma insônia. Eu acabava me refugiando na noite. E com isso, eu nunca bebi cerveja. Só bebi cerveja 2 vezes. Não, minto. Só bebi cerveja uma vez, inclusive misturei as marcas de cerveja, passei mal e nunca mais bebi. Eu só bebi uma vez na minha vida para nunca mais. Definitivamente, cerveja nunca fez parte de mim. Só que eu vivia no samba. E viver no samba te dá uma ressaca como se você tivesse bebido. Eu fumava cigarro, vou falar disso num outro vídeo, de o que o cigarro me causava. Só que saindo era uma maneira que eu tinha de me refugiar, de fazer jus a essa roupa que eu comprava e ao mesmo tempo tentar o tempo inteiro me sentir inserida do lado de pessoas que faziam o que faziam porque podiam fazer. De certo modo, eu acabei vivendo uma vida que não era minha. Isso ao longo prazo acabou não fazendo bem para mim. Com isso eu acabei ficando com 57 quilos. Para quem não me conhece, não me viu pessoalmente, eu tenho 1,84 m, eu definitivamente sou muito alta. Só para vocês entenderem hoje eu tenho 85 quilos e naquela época eu tinha 57 quilos. Me doeu muito o fato de um dia a minha mãe perguntar para mim, para que eu fosse sincera para ela e dissesse para ela se eu estava usando drogas. E eu nunca tinha usado drogas. Era realmente a minha única droga, era o cigarro. Mas o meu semblante era magro, era tão feio, tão cadavérica, eu era tão abatida que eu tentava tanto relutar, eu tentava assim tanto ser aceita, eu pensava sempre que era a minha roupa, que era mais roupa, que era um presente, que era um decote, que era uma unha, que era sempre alguma coisa que estava por fora, mas a minha verdadeira doença estava por dentro. Foi quando em 2013 eu tomei a decisão de entender de fato quem eu era no jogo e o que eu queria fazer. Eu estava disposta a renunciar toda e qualquer peça supérflua que fizesse todas as coisas que fizessem com que eu gastasse dinheiro e eu recuperasse de fato a verdadeira liberdade financeira. E até como uma maneira de me punir, eu falei, dentre esse ano, que foi o ano de 2013, e até o ano de 2014, eu não vou comprar um alfinete. Eu escutei diversas pessoas me falando muitas coisas. Cíntia, calma, você está sendo extremista. Calma, você está sendo demais. Não é possível, você está se esforçando muito, você precisa se recompensar. Cíntia, até onde você está indo com isso? Cíntia, até onde? Mas eu sabia que definitivamente eu não queria mais fazer nada fora do meu alcance para ser inserida em lugar nenhum. Eu sei que existe uma coisa chamada comunicação não verbal. Comunicação não verbal é a tua imagem que chega na frente de qualquer palavra. Obviamente que eu não estou aqui pregando que a partir de hoje você não deve investir em si porque você quer juntar dinheiro. Ou que você vai ficar assim mal, com a autoestima baixa, porque você quer juntar dinheiro ou tem uma meta a realizar. Essa bola não está comigo, essa bola está com você. Mas o meu papel aqui é dizer para vocês, ou tentar te inspirar, tentar conectar com alguém de alguma forma aqui, dizendo o seguinte, existe um extremo, existe algo escondido, que é a aceitação que você quer ou pode ser que queira ter de pessoas para tomada de decisão na hora de gastar o seu dinheiro. Entendeu? Então é muito mais profundo do que simplesmente gastar. Entendeu? Só o consumismo, só algo muito interno, só algo emocional explica você comprar uma blusa que você amou e no final você não tirar essa blusa da etiqueta. Só algo muito sério. Explica você fazer uma conta sabendo que você não pode pagar. Você fazer uma conta lá na frente sabendo que você não pode arcar com isso. Então, eu falei, alguma coisa vai ter que mudar. Eu preciso fazer grana, que é abrir a torneira, e ao mesmo tempo eu preciso acabar com os custos, que é tampar os ralos. Ao mesmo tempo, porque do mesmo jeito que eu estou abrindo a torneira, cada vez eu vejo o ralo maior. Então faz com que eu trabalhe o tempo inteiro, pague, me endivide, me recompense, compre de novo, pague o tempo inteiro. Eu fico assim, faço a conta, trabalho, pago, me recompenso, me endivido. Faço a conta, trabalho, pago, me recompenso, me endivido. Isso aí tinha que acabar e acabou em 2014.
Eu até digo pra vocês que acabou por extremo oposto, tá? Eu virei meio pai da Tieta, confesso, tá? Pra quem não sabe aqui, não é da minha época, pai da Tieta. Era um senhor que era o pai de uma personagem principal chamada Tieta, que ele escondia dinheiro embaixo do colchão, então ele ficou juntando dinheiro demais. Certo? Vou fazer uma pausa aí pra quem não pegou essa época da novela Tieta. Eu me lembro muito bem. Então toda vez que a gente quer falar que uma pessoa é avarenta, eu tenho o costume de dizer que ela é o pai da Tieta. Então, eu me tornei um pouco o pai da Tieta, certo? Eu comecei a juntar dinheiro, juntar. Aquilo foi virando uma rotina, depois virou um vício e eu tinha um exemplo em casa, 14 mil reais e não queria gastar 100 reais para ir a um restaurante, certo? E qual é o grande lance? É você viver ali o melhor dos dois mundos. Você tem um montante guardado e ao mesmo tempo você vai gastando menos e se recompensando cada vez menos. O seu comportamento, claro que ele precisa ser a sua comunicação sobre o que as pessoas vão pensar também. O que não pode acontecer é que você viva extremamente baseado nisso. Senão, toda festa que você vai, que todas as pessoas que você conhece estiverem em duas festas, você não vai poder repetir uma sandália, você vai ter que comprar uma outra sandália. Então você pode ficar escrava e refém da compra, certo? E isso não é bom. Não é bom, porque senão você não consegue investir em coisas que definitivamente vão mudar você de nível. Então a primeira coisa que eu fiz para que eu me adequasse ao minimalismo foi isso. Cíntia, você não precisa provar nada para ninguém. Abre aspas. Vou abrir um parênteses aqui. Não preciso provar nada para ninguém, porque eu tinha um comportamento de achar que eu só precisava provar para alguém. Claro que existe uma linha aqui, meramente linear, entre sim. Você precisa provar sim algumas coisas para as pessoas, porque senão o sistema deita. Só que você não pode viver 100% da sua vida focada no que os outros vão pensar. Você não pode viver nem de uma maneira libertina, não interessa, essa daqui sou eu, não importa o que vão pensar. Do mesmo jeito que você não precisa sair de casa planejando, matutando, arquitetando uma maneira de se apresentar do jeito com que vão pensar. Então existe uma coisa meramente equilibrada entre esses dois pontos. Caramba, eu quero ir para uma festa. Poxa, o que os outros vão pensar se eu não chegar com um presente para uma criança? É claro que vão pensar que eu não tenho dinheiro, que eu não pude comprar, ou claro que não vão acreditar que eu esqueci, porque afinal de contas eu não fui convidada em cima da hora. Então, obviamente, eu poderia ter me preparado. Obviamente, eu poderia ter inventado uma desculpa até para não ir. Então, não chegar para uma festa de criança sem um presente, comunica. Do mesmo jeito que você chegar com um presente gigante, obviamente, o que você carrega te apresenta antes de qualquer palavra, certo? Agora, se endividar para comprar esse presente é que é a grande cereja do bolo, que é aquilo que você vai fazer uma coisa para além do teu bem-estar, e sim somente com a ideia de aceitação do outro ao seu respeito. Então a primeira coisa que eu eliminei da minha vida, pelo menos por aquele momento, eliminei, porque eu estava em excesso, foi realmente a necessidade de aceitação. Primeira coisa que eu acabei foi com isso. Segunda coisa, foi fazer uma fotografia financeira. Gente, tem vídeos incríveis falando a respeito de dinheiro aqui. Uma fotografia financeira. Assim, o que você deve? O que você tem que pagar? O que você tem que fazer? Entende? Você está ferrada. A única maneira que você tem de sair da situação que você está, até porque foi a soma dos seus comportamentos que te trouxeram para onde tu está, é você realmente entender e visualizar aonde os teus comportamentos te levaram. E se foram os teus comportamentos que levaram você para onde você está, obviamente que é o comportamento oposto que vai te tirar da onde você está. É que eu vejo muita gente dizendo que quer chegar em algum lugar, mas não vejo traçar nenhum plano para sair de onde está. Então o primeiro plano que você tem para viver essa vida minimalista é isso. Vou recapitular para vocês. Primeiro, parar com a ideia de aceitação das pessoas. Existe sim uma aceitação, mas isso aí é equilibrado. Quando passa disso, quando isso se excede, de certo modo, você acaba ultrapassando seus limites, com que faça que você se afunde em dívidas, certo? Você não precisa, você não tem a necessidade de provar nada para ninguém. Segunda parte é você entender que o teu comportamento levou você para esse histórico aqui. Você tem esse histórico de vida.
E quem é que te levou para aí? Foi o teu comportamento, foi aquilo que você fez ou aquilo que você permitiu que fizessem, certo? Terceiro ponto, que foi o que eu entendi da minha vida. Tenha exatamente aquilo que você precisa, doa a quem doer. Eu posso ter dinheiro para fazer pé e mão, mas isso não me obriga a ir ao salão e toda vez, mesmo que o pé não precise, fazer o pé só porque eu tenho que fazer o pé, porque se eu fizer só a mão e o pé ficar diferente, pode ficar subentendido para manicure que eu não tenho dinheiro. Esquece isso. Se eu tiver vontade de fazer só o pé, eu vou fazer só o pé. Ainda que a mão esteja horrível, ainda que eu tenha dinheiro para fazer a mão. Se eu quiser fazer só a mão, eu tenho que encontrar em mim os motivos de eu tomar a decisão que eu tomei. E esses motivos têm que ser só sobre mim, nunca sobre o outro sempre, nunca sobre o outro ao extremo. Com você tendo esse controle, é a única maneira, a maneira mais eficaz que você tem de sair das dívidas e se tornar minimalista. Você tem que estar meramente linear, você tem que estar meramente equilibrado. Eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho sobre isso aqui. É uma outra crença que eu tinha. Roupa comprada tem que ser nova, tem que ser da loja. Uma roupa para mim tinha que ser da loja, tinha que ser do shopping. Eu não tinha roupa da feirinha. Não tinha. Roupa tem que ser do shopping. Gente, essa roupa eu comprei num bazar. Eu paguei R$15 nessa blusa. E eu não vou nem dizer assim, ninguém diz. Não é sobre alguém dizer. Não é sobre ninguém. É sobre mim. Hoje eu sou adepta ao consumo consciente. Foi uma outra crença que eu tive que quebrar. Peraí. Eu comprei uma blusa extremamente bem cuidada, que eu gostei, dentro de um valor que não mexe na minha base, muito mais barato do que se eu comprasse lá na loja. E tá tudo bem. Você entra no shopping e você compra roupa que 50 pessoas experimentaram e leva para casa feliz fingindo que é nova. 50 pessoas experimentarem uma calça, essa calça é muito mais usada do que essa blusa que foi de uma pessoa só. Mas as pessoas não. Eu quero nova, porque eu quero na sacola, porque eu quero na etiqueta, porque eu quero sair da loja com o cheiro da loja, porque eu quero que entendam que eu pude pagar isso no Pix. Percebeu que nunca é sobre você? Percebeu que não é nem sobre a vontade de ter a calça? É sobre a vontade de aparecer. Meus filhos vão pelo mesmo caminho. Ano novo, escola nova, mochila nova. Peraí. Eu posso? Eu não posso comprar uma mochila nova? Eu não vou comprar, ele vai com essa. Eu posso? Ele vai com essa. Ainda que eu possa. Eu posso muito? A mochila começou a desgastar? Tá tudo bem com as outras partes da minha vida? Tá tudo bem? Tenho esse valor para investir nessa mochila? Depois que você se torna minimalista, você trata tudo que você gasta como investimento. Porque você sabe exatamente qual é o motivo de você estar comprando aquilo ali. E o grande medidor de saber se você está gastando ou investindo é sabendo se o motivo é você ou outro. Você mata a charada aí. Comprei a mochila. Ele precisa da mochila. O tênis apertou. Começou a apertar, o tênis desgastou. Peraí, vamos lá. Vamos lá comprar a mochila. Não pense que todo o dinheiro que está na sua mão, você cria uma necessidade, uma resposta, uma justificativa, um buraco, um caráter emocional para gastar aquele dinheiro. Toda vez que você tem um dinheiro que veio além, você inventa de comer pizza. Você queria? Não queria, porque se você não tivesse esse dinheiro, não ia ter como comprar pizza. E o pior, a pessoa pensa que o limite do cartão é o dinheiro que ela tem. O limite do cartão é o dinheiro que o cartão te emprestou. Não é seu, porque você vai ter que devolver. E aí você já coloca aquilo ali como a sua rotina de vida. Mas pobre é assim. Se não parcelar, não tem nada. Então é nessa que a pessoa fica impaciente, dizendo que só se vive uma vez, vai fazendo as coisas do jeito que dá e depois corre quanto tempo para pagar. Existe um planejamento. Existe um planejamento no minimalismo. E o minimalismo nada mais é que
você comprar exatamente aquilo que você precisa. E o grande medidor de saber se o que você precisa de fato, é você ir na raiz do problema, sabendo se você está comprando por você ou pelos outros. Então hoje eu tenho uma sandália rasteira, eu tenho um tênis para sair, eu tenho 2 chinelos, um para ficar dentro de casa e o outro para ir à rua. Eu tenho uma sandália de amarrar, eu tenho 2 shorts de alfaiataria, eu tenho algumas blusas. E eu gosto de repetir blusa. Ser minimalista não significa não ter muita coisa. Ser minimalista não te caracteriza no que você tem, te caracteriza na tua decisão de compra. A minha decisão de compra é criteriosa. Eu decidi gravar vídeos pro canal. Toda semana eu compro umas 2 blusas para mim. Por quê? Porque eu quero estar aqui com roupa nova. Não é sobre vocês essa minha escolha. Essa minha escolha não é sobre vocês. Mas me apresentar para vocês é sobre vocês. Mas a minha decisão de compra é sobre mim. É sobre dizer o seguinte: eu quero comprar essa blusa. Eu posso comprar essa blusa? Com qual finalidade eu vou comprar essa blusa? Eu estou comprando essa blusa só para gravar? É claro que não. Eu desapeguei, eu preciso. Em outro momento eu vou usar essas blusas? Em outro momento eu vou usar? Ou eu estou comprando só para gravar? Não. Em todos os momentos eu vou usar essa blusa. Eu só tenho 2 relógios. Vocês vão me ver muito com esse. E eu não vou ficar trocando de relógio para ninguém. E não interessa o que vão pensar. Entende? Quando você é minimalista, você consegue se colocar como protagonista da tua vida. Só que para algumas pessoas você vai parecer mão de vaca, para outras pessoas você vai parecer pão dura, para outras pessoas você vai parecer avarenta. Mas quem sabe e tem o autocontrole sobre a sua vida, quando você tem menos roupa, quando você tem roupas que casam uma nas outras, quando você viaja com uma mala compacta, quando você escolhe lavar sua roupa na viagem ao invés de ficar trocando diversos looks, quando você não vê a necessidade de ter 847 biquínis para comprar, para aparecer, para depois nem usar. Entende? Você começa a perceber o motivo pelo qual você toma a decisão que você toma. Então, gente, reflitam sobre o conceito minimalista, estudem sobre isso. O minimalismo é a organização, minimalismo é entender o que é a prioridade naquele momento. Minimalismo, acima de tudo, é liberdade, porque com isso você consegue identificar tudo que você tem, os motivos de você comprar o que compra, se você realmente vai usar aquilo que tem, se você realmente vai fazer o melhor que você pode com aquilo que tem. E não fica amutuada, acumuladora, cheia de coisas para provar para pessoas que não estão nem aí para você. A verdade é essa, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada por terem me assistido até aqui e até o próximo vídeo. Até lá!